Olá, hoje a gente vai falar sobre as consequências da gente ficar cada vez mais em casa nas nossas relações e na nossa saúde mental, né? Essa tendência já existia na geração Y, né, André? Isso, já começou bastante ali na geração Y. Os vulgos cringes, cada vez mais pilotando o iFood, a Netflix, o Mercado Livre do conforto do nosso lar, mas durante a pandemia todo mundo foi forçado a ficar isolado. E para falar sobre quais as consequências desse comportamento, eu trouxe o psicólogo André Verzoni. André, obrigado por estar aqui com a gente, enriquecendo esse debate no Destino Caminho. E conta para o povo em um tweet sobre a sua trajetória e sobre a sua pesquisa. Eu sou psicólogo, tenho mestrado e doutorado em psicologia, tenho formação em psicanálise também, sou psicanalista. Mas eu acho que hoje, assim, o mais legal para a gente falar é um pouco das pesquisas acadêmicas que a gente desenvolveu aqui na PUC, do Rio Grande do Sul, com a Carolina Lisboa, que foi minha orientadora. A gente pesquisou bastante sobre o uso de tecnologias e bastante sobre o quanto as tecnologias elas estão mudando a nossa forma de viver. Nós somos agentes de mudança, mas também somos sujeitos, né, da mudança social. Só para encerrar essa parte, assim, uma metáfora que eu costumo usar, que é legal, é a metáfora do automóvel. Quando o automóvel foi inventado, não tinha cinto de segurança, não tinha airbag, não tinha... Pegava o carro, saía dirigindo, não tinha cuidado nenhum, né? E hoje em dia tem cinto de segurança, tem muito mais regras, tem airbags. Por quê? Nós estamos aprendendo a usar o veículo até hoje, né? É muito recente, a gente não sabe usar. Concordo plenamente com você, André. Eu acho que a gente tem que entender que, né, o sistema de produção ele não produz só produtos a serem vendidos, ele produz também subjetividades, ele muda a nossa maneira de se relacionar. Então é sempre importante da gente entender que a tecnologia impacta a gente impacta a tecnologia, mas a gente tem que entender em qual lado da corda é mais forte, né? Porque um lado a gente tem grandes empresas querendo lucro e do outro lado a gente tem apenas indivíduos que estão sofrendo as consequências. E eu conheci você numa reportagem da revista da Gol, em 2019, sobre essa tal geração sofá, né? E desde então esse negócio ficou na minha cabeça, né? Já nesses tempos pré-pandêmicos, um estudo realizado pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos apontava que nós, millennials, né, essa geração nascida entre 79 e 95, saía de casa 70% menos do que as outras faixas etárias, né? E o que está por trás, André, dessa nossa tendência de ficar cada vez mais isolado em casa? Do ponto de vista da psicologia, o que é mais legal de destacar é que esse ficar em casa e obter o que nós necessitamos a partir das tecnologias é bastante tentador, tá? É realmente brilha, né, os nossos olhos, tá? Nós podemos alcançar a liberdade usando as tecnologias digitais. Tu falou alguns exemplos de aplicativos que a gente estava conversando, né? Cada aplicativo ele vem para suprir uma necessidade, vamos dizer assim, que as pessoas têm, né? Então, tem os aplicativos de relacionamento, os aplicativos, as redes sociais, tem os aplicativos para comunicação mais direta. Cada aplicativo ele se encaixa numa necessidade. Então, aí tem uma promessa, que é uma promessa um pouco, assim, vamos dizer assim, perigosa, tá? Uma promessa um pouquinho perigosa é não ter limites, é que a gente vai conseguir tudo que nós queremos, tá? Então, as tecnologias digitais, elas nos dão essa miragem, né, que tudo está disponível, né? Tudo pode ser alcançado, tá? Num primeiro momento, isso parece extremamente libertador, extremamente brilhante, né, e satisfatório, mas, num segundo momento, isso gera uma frustração muito grande. Por quê? Porque nós temos limites, né? Como pessoas, como sociedade, nós somos pessoas limitadas, né? O que a gente vai conseguir fazer, né, tem um limite. E aceitar esse limite, do ponto de vista da psicanálise, é absolutamente saudável, tá? É absolutamente apaziguador, né? Isso não significa desistir, né, parar, não fazer mais as coisas, né, em hipótese alguma, não é isso. É ao contrário, né? É buscar se libertar disso. Então, talvez essa geração, a nossa geração, a tua, a próxima que está vindo, né, tenham ficado um pouco presos, a gente tem ficado um pouco preso nessa promessa. Só que daí qual é o resultado que nós estamos vendo disso? Mais isolamento,
né? Intolerância, né? A gente vê depressão, ansiedade, né? Transtorno do pânico, dificuldade de relacionamento. Esse é um pouco a miragem que não deu certo para nós. Não deu certo, né? Quando eu estava te ouvindo agora, eu fiquei pensando um pouquinho sobre, né, essa lógica. Por exemplo, quando a gente era criança, a gente tinha que assistir o que estava passando, né? E hoje em dia você decide o que você quer ver, na hora que você quer ver, do jeito que você quer ver, pede as coisas no momento que você quer ver. E você falou sobre tolerância, sobre a gente aprender a tolerar a frustração, né? Então, quando a gente tem, por um lado na nossa vida, que esse lado mais prático, a gente tem tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, entrega em 24 horas. Eu fico pensando sobre o quanto que isso afeta, né, nas nossas relações pessoais, a nossa tolerância para a pessoa não quer fazer a mesma coisa que você, ela não está afim do mesmo tipo de relacionamento que você quer, e isso você compara com esse outro lado da sua vida em que você consegue tudo, e você fala, cara, aqui não está dando certo. Você acha que a tecnologia ela gera para a gente essa sensação de frustração na nossa vida pessoal, porque ela depende de relações onde tem envolvida a alteridade? Com certeza, porque a alteridade, o outro, implica nesse acordo, nessa espera, nessa renúncia, nesse trabalho. Uma relação de pessoas demanda trabalho, demanda manutenção, demanda esforço. Tá? Sim, e muitas pessoas às vezes acham que não, que eu vou encontrar a pessoa que é a metade da laranja e eu não vou precisar passar trabalho nenhum. E, na verdade, isso de fato de maneira nenhuma existe. Mas o quanto as tecnologias nos deixam assim mal acostumados, né, como a gente estava conversando aqui, um bom exemplo também são os videogames. Os videogames eles são muito recompensadores, né? Eles te dão, né, a recompensa o tempo todo e a satisfação é muito rápida e imediata. Então isso acaba criando uma dificuldade em obter objetivos de mais longo prazo. Então assim, é a mesma coisa que uma criança. A orientação geral da medicina é que as crianças têm acesso a telas a partir dos 2 anos de idade, um pouquinho, porque as imagens estão todas prontas, né, André? Está tudo pronto, o som está pronto, a imagem está pronta, a animação está pronta, a história está pronta, não precisa pensar, não precisa imaginar, não precisa esperar, que é muito diferente de tu contar uma história para uma criança, que ela vai ter que ouvir a história, a história vai passar por uma pessoa que é significativa para ela, né? E ela vai ter que imaginar essa história, é um outro trabalho, tá? E isso que serve para as crianças, serve para nós adultos também, é um outro trabalho. Eu fico pensando sobre relacionamentos, né, afetivos mesmo, que rola um pouco essa expectativa de você encontrar uma relação pronta, né? Então, as pessoas se desacostumaram a essa construção de uma relação, igual você falou, a criança tem que imaginar, tem que criar o som, né? Quando a gente se apaixona por alguém, a gente fica amigo de alguém, meio que a gente inventa uma narrativa na nossa cabeça, né? Eu fico vendo um pouco as pessoas com preguiça de criar essa narrativa. Você sente isso na clínica também? Exatamente, que tem que funcionar assim. Por que eu vou encontrar essa pessoa se eu não sei se ela é a pessoa para mim? Eu quero uma garantia. Eu quero uma garantia que eu vou lá e eu vou sair de casa, eu vou chamar o... Cadê os reviews? Eu quero saber quantas estrelas essa pessoa. Eu vou olhar no Reclame Aqui, se tá tudo certo aqui com essa pessoa, né? Então, assim, e na verdade, as pessoas precisam sair, precisam se encontrar, precisam se arriscar, precisam se frustrar, até encontrarem aquilo que é importante para elas, né? Então, os aplicativos de relacionamento, eles têm um currículo vitae ali, tem um currículo ali. E, bom, essa questão das imagens, né, no Instagram, principalmente, né, que as pessoas mudam muito a imagem. A pessoa, tu vê uma imagem, depois tu encontra a pessoa, é uma outra imagem. Né? Sempre é, né? Nunca é igual, óbvio, né? Porque eu não sou igual a pessoa que eu projeto, você também não é igual a pessoa que você projeta, ninguém é, e aí a gente se frustra, né? Bom, e se você que está aí assistindo quer assistir mais discussões sobre futuro, saúde mental, sustentabilidade, você já se inscreve aqui no Destino Caminho, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos conteúdos. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa reportagem que você deu a entrevista é que você dizia que optar por uma vida totalmente doméstica, que restringe as tensões da rotina, é viver em estado de distensionamento, né? É claro que isso era uma realidade pré-pandemia, porque todo mundo ficou tenso em casa durante a pandemia, mas é um fato, né? Que a gente se sente mais seguro, mais confortável em casa do que na rua.
essa falta crescente de tensão, né, que a gente sente fora de casa, desse medo de, sei lá, de sofrer um acidente, de ser roubado, mas também existe, né, os acidentes que acontecem de você conhecer uma pessoa nova, conhecer um lugar novo, né? Você fazer um caminho que você não conhecia, ver um prédio que você não conhecia. Isso tudo também afeta a gente, né? Como que esse distensionamento constante de querer ficar cada vez mais em casa afeta a nossa saúde mental? Isso foi muito dramático, realmente. Agora, aos poucos, a gente está conseguindo ter um pouquinho mais de liberdade, porque as coisas estão mudando, mas teve momentos que foram realmente muito dramáticos, de muito isolamento. As pessoas tiveram que se adaptar a ficar em casa, a conviver com pessoas que às vezes que eram da família e não conviviam, a ter que olhar para outros aspectos da sua vida ou da sua casa física, inclusive. As pessoas começaram a mudar a disposição dos móveis, mudaram de residência. As pessoas passaram a ter uma nova perspectiva em relação às suas vidas, ao trabalho. E isso resultou numa adaptação quando o resultado é positivo, né? A pessoa se adaptou. Né? Nós somos seres de adaptação também. Agora nós temos que fazer o caminho inverso, de novo agora. Precisamos nos adaptar a sair, a estar com as pessoas de novo. Né? Nós precisamos nos adaptar a voltar para o local de trabalho. E o que as pessoas falam? Eu não sei se eu quero voltar para o trabalho. Eu não sei se eu quero, eu acho que eu quero ficar aqui. Acho que aí tem uma transição, que eu acho que também é normal e saudável para o ser humano. Né? As coisas vão tendendo assim, para algum equilíbrio, para alguma média. Mas, sem dúvida, as pessoas precisam sair, né? E uma das formas mais simples, por exemplo, de fazer filosofia é caminhando e conversando. A gente precisa sair para caminhar, ver o mundo e conversar. Nossa, é uma coisa básica, fundamental. Vamos caminhar na rua, conversando, olhando o céu, as árvores, a praia, os prédios, qualquer coisa, né? Mas estar em movimento, né? E podendo conversar. Tá? Então, acho que essa quebra, assim, nós temos que fazer. Essa pandemia, ela criou hábitos, né? Modos de fazer. Tá? Então, a pandemia mudou a cultura, mudou a sociedade. E agora começou a outra mudança, que é a mudança da volta. Começou, né? O que vai acontecer, né, agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vai viver daqui para frente, né? O que vai ficar, o que vai ser esquecido, né? O que realmente vai ficar para trás disso que passou e o que vai permanecer. Eu acho que, para mim, pessoalmente, assim, durante esses meses de isolamento, eu me dei conta do quanto que mais faz falta encontrar gente, sabe? Tá em lugares, assim, onde tem pessoas, bares, festas. Tipo, eu já fui em muitas, mas, assim, eu gosto de estar nesse ambiente, de trombar com gente desconhecida. E eu acho que para muita gente, até eu conversei com alguns amigos que eram mais caseiros, até eles falaram, putz, agora eu pensei, nossa, podia ter saído mais. Você acha que a pandemia, de alguma forma, alertou a gente para essa necessidade desse convívio físico com outras pessoas? Eu acho que sim. Isso que tu está falando, André, já é uma reflexão da pandemia, realmente, que era muito difícil de fazer sem, talvez, uma pessoa que ficou doente, ficou hospitalizada, talvez ficasse com menos convívio, teria essa reflexão. Mas foi uma reflexão pandêmica de muitas pessoas. Então, acho que essa é uma reflexão muito válida e acho que traz um ponto que é uma discussão bastante saudável. Usando, inclusive, a sabedoria popular, quando um amigo está triste, uma amiga está chateada, aconteceu alguma coisa, o que as pessoas diziam ou dizem? Vamos sair para ver gente, né? Vamos conversar, vamos sair, vamos ver pessoas, né? Porque isso tem um efeito benéfico sobre nós, o modo como as pessoas vivem, como as pessoas falam, no que elas estão entretidas, quais são os problemas que elas enfrentam, quem é educado, quem é grosseiro. Tira um pouco o foco de nós mesmos. Tira um pouco o foco. E tu começa, mas na vida dessa pessoa é assim. E como é que é isso para mim? Aí dá uma circulada, né? Na vida psíquica. A vida psíquica circula um pouquinho e tira essa sensação da pandemia, uma das formas de tirar, essa sensação de sufocamento, né? Sufocamento psíquico, né? De estar trancado, de não estar respirando, de não estar trocando e da repetição, da vida repetitiva, da vida que é sempre igual e não há perspectiva. As pessoas, às vezes elas nos incomodam,
né? O inferno são os outros, né? As pessoas nos irritam, as pessoas nos incomodam, né? Elas pegam às vezes pontos que realmente nos tiram assim do eixo, mas também é muito bom estar com elas, né? Bom, tem questões, outros profissionais podem falar melhor do que eu sobre isso, questões biológicas, né, da evolução da nossa necessidade de estar em contato com outras pessoas, né? Então, realmente, é artificial para o ser humano não ver outras pessoas. Sim, eu acho que, né, pré-pandemia já existia muita gente que ficava voluntariamente mais em casa e, pelo que você está falando, né, esse distensionamento constante, essa falta de risco de encontrar, falta de incômodo na vida, isso também gera esse sufocamento psíquico, né? Então, acho que é saudável não ficar tanto tempo isolado, mesmo que isso pareça inicialmente confortável, né? Exatamente, porque é tentador. Se a pessoa vive sozinha, solitária, ela tem o controle. Ela controla os processos, o tempo, aonde que ela vai, como que ela vai fazer, né? Tem um ditado popular que acho que também cabe aqui: sozinho se vai mais rápido, mas acompanhado se vai mais longe. Totalmente verdade isso, porque essa ilusão de controle eu acho que é muito tentadora, né? Muito. Eu acho que juntando com o neoliberalismo, que é esse sistema de produção que promete que a gente pode sempre maximizar, que a gente tem que se ver como uma empresa, que a gente tem que estar sempre em busca de ganhar cada vez mais, juntou isso com o telefone, né? Que é um aparelhinho que a gente está sempre carregando, e que te promete que não vai ter tempo perdido, porque a gente está sempre lendo um artigo, ouvindo um podcast, vendo um vídeo no YouTube, que talvez você aí esteja assistindo esse vídeo pensando nisso. Estou ganhando tempo aqui nessa espera do dentista, né? Você acha que o telefone, né, ligado ao neoliberalismo, ele aprofunda essa nossa ilusão de controle, essa nossa ilusão de que é possível viver sem perdas, né? De que a gente pode sempre produzir uma vida que vai trazer cada vez mais satisfação para a gente e que isso é uma armadilha? Exatamente, essa é a promessa que é renovada toda vez que nós usamos os nossos smartphones. Uma vez eu vi uma entrevista uma apresentação do Steve Jobs, né, que quando ele criaram os aplicativos, enfim, que ele definiu como a internet iconizada, né, enlatada, né? Cada aplicativo é um segmentinho da internet. É uma necessidadezinha que a internet supre, que está numa caixinha, né? Foi mais ou menos assim que eles, acho que criaram, né, essa questão do smartphone. Então, é essa promessa que está levando as pessoas a síndrome de burnout, né, ao esgotamento físico e emocional, às dificuldades de relacionamento. Isso está ocasionando diversos problemas na vida cotidiana mesmo das pessoas, né? E isso, né, André, é reforçado muitas vezes no conteúdo que nós observamos nas redes. Então, porque muitas vezes o que é disponibilizado para as pessoas verem são os momentos de alegria, né? Então, de estar estar num lugar incrível, comendo uma comida incrível, com pessoas incríveis, e enfim, acho que é da natureza do ser humano também querer que as pessoas vejam isso, enfim. Mas qual é o efeito que isso tem sobre as outras pessoas? Né? Que resposta isso aciona numa pessoa que está olhando? Será que não aciona uma resposta assim, eu quero isso? Só que daí esse eu quero, ele já é muito direto. Né? O que tem no meio disso para eu aceder a isso? Né? E, na verdade, a maioria das coisas que a gente consegue sem um processo, realmente, na verdade, não nos dão satisfação, né? Total. Isso é muito real, porque eu vejo muito que os aplicativos eles estão querendo encurtar cada vez mais o tempo entre a decisão e a compra, né? Para que você não tenha esse tempo de pensamento crítico, né? Que antigamente a gente via a propaganda na televisão e ia na loja comprar. Até você comprar, você podia ter desistido 1000 vezes. E, André, acho que uma última pergunta só para a gente trazer sempre esse olhar, né, político aqui, né, o fato de, por exemplo, você sair de casa, né, para ir ao cinema, obviamente é muito mais caro do que ver, às vezes, né, pagar um mês de Netflix, né? Então, praticamente uma noite de cinema você gasta o valor de um mês, né? Mas também a maioria dos aplicativos exigem cartão de crédito, que não é uma grande realidade para grande parcela da população
brasileira. Você vê um recorte de classe nessa geração sofá que está cada vez mais em casa? Excelente reflexão, André. Que agora tu falando, realmente eu imaginei, antes eu pensava, bom, mas isso está acessível para todos, mas na verdade não está, né? Não, não tá. Tem as pessoas que conseguem ficar em casa de modo confortável e tem as pessoas que Claro, conseguem ficar em casa de modo desconfortável porque tem que ficar em casa. claro, a desigualdade e a exclusão estão assumindo outras formas. Teoricamente, as tecnologias digitais estão aí para democratizar, assim, vamos dizer assim, o acesso, mas muitas vezes não é isso que vai acontecer. Bom, vamos finalizar com essa reflexão aí para ser respondida em outro vídeo. Eu te agradeço muito, André, por esse papo. Obrigado pelo seu tempo aqui. Espero que você que está aí assistindo goste. E eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, mais um vídeo, um TED da Sherry Turkle, que fala muito sobre esse impacto das tecnologias no modo como a gente se relaciona, para você continuar esse papo. Valeu, um abraço.